Tá, então a obra de hoje é Por que a Guerra? E elas são cartas trocadas entre Einstein e Freud. O Einstein, como todo mundo sabe, foi um físico muito importante, conhecido pela teoria da relatividade. Ele era judeu e ele nasceu na Alemanha em 1879. E o Freud foi o pai da psicanálise, também judeu, mas ele nasceu na República Tcheca em 1856. Então, para a gente conseguir entender essa obra, a gente tem que primeiro entender o contexto. Então, as cartas foram escritas em 1932, então foi o período entre guerras. E a Primeira Guerra Mundial teve a assinatura do Tratado de Versalhes, e dentre as coisas que foram decididas no Tratado de Versalhes, a gente teve a decisão da criação da Liga das Nações, que seria uma espécie de antecessora à ONU. Ela tinha a função de apaziguar as relações entre os países e evitar uma Segunda Guerra. O que a gente sabe hoje que não deu muito certo, mas que na época era para ser a fundação. E aí o Einstein e o Freud eles vão discutir sobre isso nessas cartas. Então, eles vão falar sobre como seria possível um órgão mundial conseguir apaziguar as relações entre as nações de forma que a gente conseguisse ver livre de uma nova guerra. E aí eles vão falar sobre a questão da violência e a ação da violência como homem, e nisso tudo com as perspectivas deles mesmos, né? O Freud enquanto psicanalista e o Einstein enquanto físico. E aí o primeiro que envia a carta é o Einstein, e ele já inicia o objetivo, que é justamente falar sobre a guerra e se é possível livrar a humanidade dessa ameaça de guerra. E aí o Einstein vai fazer diversas perguntas ao Freud, ele vai responder algumas dessas perguntas ele mesmo durante a carta dele, e outras ele vai deixar em aberto para o Freud. E duas coisas importantes que ele fala é que ele se demonstra. Ele não acredita que a gente vai ter a Liga das Nações de uma forma significativa naquele momento em que ele escreve a carta, sabe? Ele tem esperança de que a gente tenha um organismo que realmente consiga promover a paz, mas ele acredita que não vai ser naquele momento, o que estava certo, né? E outra coisa que ele fala também é que ele afirma que a gente tem um instinto de destruição dentro da gente, o ser humano. E aí ele vai perguntar o que o Freud acha disso, se ele concorda que a gente tem esse instinto de destruição, o que ele acha na visão da psicanálise. E aí o Freud ele vai concordar com tudo que o Einstein falou, e ele vai ampliar as ideias do Einstein. Então ele vai dizer que sim, a gente tem um instinto de destruição dentro da gente, só que assim como o instinto de destruição, a gente também tem o instinto da união. Então a gente vai ter o instinto erótico, que é o de união, e o destrutivo, que é o de destruição, né? E aí ele vai utilizar desse instinto de união para dizer que a gente poderia evitar uma guerra se a gente combater o instinto ruim, né, o de destruir, com o instinto da união. E outra coisa que o Freud fala também é que ele iguala poder com violência. E o Ian acabou não vindo, mas na obra da Hannah Arendt, que ele ia falar, a Hannah Arendt faz totalmente o contrário. Ela se dedica, eu li só o segundo capítulo, e no segundo capítulo ela se dedica a diferenciar poder de violência. Então, ela deixa uma divisão bem clara e ela fala, não é a mesma coisa. E o Freud, nessa obra, ele fala, sim, poder e violência são a mesma coisa. Então, é legal da gente lembrar disso para não confundir em alguma questão, porque o pai pode fazer essa pegadinha aí com os dois textos diferentes que falam basicamente da mesma coisa, que é a violência. Outra coisa que o Einstein falou também foi que o empecilho para a gente conseguir criar a Liga das Nações para que ela funcionasse bem é que os países vão querer ter mais poder do que os outros, sabe? Ninguém vai querer ceder poder o suficiente para que aquele organismo haja imparcialmente, que ele consiga realmente tomar as decisões sem ser profundamente influenciado por algum deles, que é o que acontece hoje na ONU, por exemplo, que tem uma grande influência dos Estados Unidos. Então, Einstein, já naquela época, ele já apontava que isso seria um empecilho, porque os países não iriam ceder, não iriam realmente abrir mão de todo o poder que eles possuíam para conseguir ter um organismo com tamanha autoridade. O Freud vai falar também que lei e violência estão interligados. Ele vai falar que a lei é um ato violento porque ela não leva em consideração as diferenças que a gente tem enquanto indivíduo. A lei se aplica a todo mundo, só que não leva em consideração as desigualdades que existem, e por isso ela é uma espécie de violência comunitária. Então,
A gente vai falar assim de violência no geral. O texto chama Por que a Guerra, mas principalmente o Freud ele vai puxar muito pro lado geral da violência em si, não só a violência enquanto guerra. E outra coisa também que ele fala é que a guerra ela pode gerar paz. Paradoxalmente, a guerra pode gerar paz, só que essa paz ela é passageira. Então, a gente não consegue resolver os problemas da humanidade sempre pela guerra, porque a gente faz uma guerra por um motivo, a gente resolve esse motivo, só que se essa solução é temporária, entende? Então, é passageira e é por isso que a gente continua tendo guerra. E aí, uma forma de evitar isso seria usando o instinto erótico que a gente tem de unir, o instinto bom, e também criando vínculos emocionais entre a gente, criando vínculos identificados. E o finaliza a carta dele com a esperança de que todo mundo se torne pacifista e abomine a guerra. Então, ele aponta diversas características da violência, o que é violência na percepção dele. Então, ele concorda com tudo que o Einstein falou e ele amplia as ideias do Einstein, dizendo tudo que é considerado violência na percepção dele, e ele finaliza querendo que todo mundo seja contra a guerra. E o texto em si é basicamente isso. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar também é da estrutura do texto, né? A carta. Então, lembrar dos elementos básicos de uma carta, né? Tipo data, local, vocativo, que é quando você realmente se dirige à pessoa que você está escrevendo a carta. No caso do Freud e do Einstein, eles usaram prezado professor Freud ou prezado professor Einstein. O local também, que o Freud escreveu em Viena e o Einstein escreveu em duas cidadezinhas da Alemanha. E a gente vai também a tese, o que cada um defende na carta, a interlocução, que a todo momento eles vão estar conversando com o outro, né? A gente vai ter interação entre os interlocutores. E a gente vai ter também a despedida e a assinatura. A despedida, tanto na obra do... Letícia, você pode repetir? A última parte travou tudo. Dos elementos? Isso. Tá bom. Os elementos da carta são data, local, a tese, interlocução, despedida e assinatura. Deixa eu ver. E vocativo. Vocativo, que é quando você se refere realmente a quem você está escrevendo a carta, né? E a interlocução, onde quem está trocando a carta se comunica diretamente, né? Então dá para ver que a gente tem uma interação entre eles. A despedida, tanto na do Freud quanto do Einstein, ele se despede cordialmente. E a assinatura, que é realmente o nome dele. Então é basicamente isso. A data vai ser em 1932. Tem mais ou menos 2 meses de diferença entre a carta do Einstein e a resposta do Freud. E aí, o local, o Einstein vai escrever em 2 cidades da Alemanha, o Freud vai escrever em Viena. E é basicamente isso. As duas cartas têm a estrutura formal da carta ou tem alguma que tem alguma variação? Porque quando a gente está vendo aquelas cartas de Gandhi para Hitler, tem uma que está certinha e tem outra que está toda, assim, de um formato mais adaptado, entendeu? As cartas de Einstein para Freud estão certinhas? Olha, pelo menos no arquivo que eu li, estava certinho, bonitinho. Toda a estrutura, a data por extenso, o vocativo, tudo bonitinho. Então, acredito que sim. Beleza, thanks. Agora o Ian chegou. Tá atrasado. Muito Gente, eu tava atrasado. aqui, tudo bom. Véi, minha internet caiu, ela voltou agora, tipo, 6 horas em ponto. E eu fiquei desesperado, mas conseguiu voltar. Então, gente, desculpa o atraso. Hoje eu vou Ian, falar peraí. sobre isso. Oi. Eu tenho uma pergunta. O que aconteceu com essa cara? Tem alguma coisa Menina, eu cortei o Ele cortou cabelo. o cabelo, ele tá mais bonitinho, cortou o cabelo, fez a Cortei barba. o cabelo, gente. Saí da quarentena, sabe? Tive Oh, que cortar, tá nossa. muito grande. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a obra, sobre a violência da Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma filósofa política. Na verdade, ela não gosta muito de se enquadrar nessa nomenclatura, né, de filósofa política.
ela gosta mais de ser chamada como pensadora política. E aí o Paz, ele vai estar pedindo o capítulo 2 e o capítulo 3, né? Mas, para a gente entender melhor a obra, eu sugiro que vocês leiam os três, e aí eu vou estar falando um pouco sobre os três capítulos. No primeiro capítulo, a autora ela justifica por que ela fez essas reflexões. E ela fala que ela escreveu a obra através de provocações das reflexões que estavam acontecendo na época. A gente tem que lembrar que a época que foi escrita essa obra foi no século XX, e aí o século XX, vocês sabem que é marcado por muitos conflitos, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teve revoluções, e aí ela falou que, através dessas problemáticas, se torna, então, um século de violência, né? E aí a obra ela vai se destacar principalmente nesse ponto, que é a violência e o poder. Ela vai tentar buscar o que é a violência e o que é o poder. E aí a leitura do texto, ela é uma leitura mais complexa. Por quê? Porque a autora ela vai tentar buscar embasamentos teóricos para comprovar o pensamento dela. Então, ao longo da leitura, vocês vão perceber que ela vai colocar falas do Karl Marx, vai colocar frases do Max Weber, vai falar um pouco sobre um pouquinho do Hobbes, e assim, vários outros pensadores. Também tem uma parte que ela até fala sobre o Mao Tse-tung também. Então, tem todo esse conflito, né? E aí, no capítulo 2, que é o capítulo de fato que o CESP pode cobrar, ele vai fazer um levantamento dessa violência dentro da política. E tem até uma parte que eu destaquei que ela fala assim, ó, o poder e a violência se opõem. Onde um domina de forma absoluta, o outro está ausente. A violência aparece onde o poder esteja em perigo. Mas se deixar que percorra seu curso natural, o resultado será o desaparecimento do poder. Então ela está falando o quê? Ela fala que o poder ele pode sim gerar a violência, mas a violência ela nunca pode gerar o poder. E se a violência estiver acontecendo em um determinado governo, em uma determinada sociedade, significa a ausência do poder. Então a gente não tem mais poder e a medida que a gente está tomando agora é a violência. E a gente pode pensar um pouco até sobre o pensamento do Weber. O Weber fala que existem as formas de dominação. Então, quando existe o poder em cima de outro, quando tem aquela hierarquia, eu tenho poder e eu tenho um submisso, então eu vou fazer com que o meu submisso ele cumpra o que eu quero que ele faça. Senão, eu vou usar do meu poder. E se o meu poder não der certo, eu vou usar a violência. Então, ela fala que sempre tem essa oposição, né, de quando o poder não está mais governando, a violência ela se torna presente. Aí, nessa parte do poder, a Hannah Arendt ela vai falar sobre os tipos de governo. A gente pode relembrar também lá no passado. A gente já passou por monarquia, já passou pela oligarquia, tem a democracia, tem os regimes militares, ditaduras, tem a parte da aristocracia. Então, todos esses são formas de dominações de poder e são formas também de violência. Os escritos dela se baseiam não só nessa parte de poder de governo, mas ele também vai se basear através de movimentos sociais. Tem partes do escrito dela que ela vai estar falando sobre o movimento negro, ela vai falar sobre a morte do Martin Luther King, ela fala também sobre os movimentos estudantis, então em vários momentos vocês vão perceber a fala dela sobre o movimento estudantil de tal universidade, os alunos se movimentando para fazer tal coisa. Então todas essas formas de violência a gente pode estar refletindo. Calma aí que eu estou me localizando aqui nos meus escritos. Só um instante. Gente, outra coisa também. Lá na sala, eu coloquei 3 arquivos. Tem um arquivo que é o texto completo, tem outro arquivo que é um resumo do texto, que eu encontrei na internet, e tem um outro arquivo que foi o que a gente criou para fazer a análise. Então, vocês podem estar se aprofundando depois.
Eu vou pedir ajuda para os universitários que já leram Necropolítica. Alguém já leu o livro Necropolítica? Alguém leu? Eu ainda não li, gente. A Aline Frota falou que acha que sim. Eu não li esse livro ainda, gente, então eu não sei dizer. Confia. Aí, gente, no capítulo 3, a Hannah ela fala. Tem esse livro para PDF? Pode falar. Sabe se tem esse livro para PDF? Qual deles? Da Hannah? Esse Necropolítica é dela, né? Não, necropolítica é de outra pessoa. É de um homem, inclusive, outra pessoa, ok. Mas todos têm. É da Tigre Bang, eu acho. Isso. Mas todos são disponibilizados em PDF. Inclusive, se você for na nossa plataforma, tem lá o link de todas as obras em PDF para você. Olha só. Obrigadão. Valeu. E aí, gente, no terceiro capítulo, a Hannah ela vai falar que ela busca avaliar as causas da violência em duas razões, em duas perspectivas. A primeira tentativa dela, ela vai questionar o trabalho desenvolvido pelos zoólogos. Nessa parte, ela vai indagar sobre o estudo de animais em laboratório, né? E aí ela fala uma coisa bem interessante, que ela fala assim, que o estudo dos animais no laboratório ele só é possível porque o ser humano ele é muito traiçoeiro. Então, poderia sim realizar todos os experimentos no ser humano, mas o ser humano ele tem essa capacidade de enganar a pessoa, sabe? E ele não consegue ficar muito aprisionado. Então, ela questiona muito essa visão dos zoólogos. Por que eles fazem isso com os animais e não fazem com os seres humanos? Aí ela vai fazer esse primeiro questionamento. E na segunda tentativa, ela mostra através das ciências sociais. Ela fala que esse comportamento violento ele pode ser uma reação natural se ele for sem provocações. Então, mesmo que não haja provocações, o ser humano ele pode sim ser violento. Então, a violência ela é vista como algo comum do ser humano. E aí ela fala que uma forma irracional do ser humano. A Aline falou, essa parte me faz ficar, eita, pega fogo aqui em Garal. Adoro esses autores, critica a sociedade. Sim, gente, mas é exatamente isso, acho que é essa parte mesmo de crítica. E aí, na segunda parte, ela fala que essa irracionalidade, ela vai acabar causando que as pessoas criem essas armas, né? Então, tá acontecendo alguma coisa, a gente tá na violência aqui, não tem como a gente usar as próprias mãos. Então, o que que o ser humano faz? Ele vai usar a inteligência dele para criar armas para poder combater. E aí, se vocês foram perceber, gente, todas as guerras, todos os conflitos que existem, eles são pessoas lutando contra pessoas por causa de um ideal que muitas vezes nem é do ideal dela, é mais do ideal de outras pessoas. Então, vocês vão ver, Segunda Guerra Mundial, todos os países se juntaram, teve gente que nem queria estar lá no meio, mas foi obrigada a estar. Então, tem todo esse rolê envolvido. E aí, ela fala sobre a coesão grupal. Quando ela fala da coesão grupal, ela se remete ao Durkheim, porque Emile Durkheim ele vai falar que existe essa coesão. O que é a coesão para o Durkheim? A coesão é a forma das pessoas se manterem juntas, do grupo se manter vivo. Então ele vai buscar a característica de um grupo e ele vai fazer com que aquele grupo ele se mantenha vivo. E ela fala que a violência é realmente dessa forma. São pessoas que têm ideias semelhantes e essas ideias elas vão se juntando para se tornar então a forma de se manter mais forte e então manter a violência. Deixa eu ver. Essa questão de Durkheim, inclusive, a gente pode relacionar ao fato social do próprio Durkheim, né? Sim, com certeza. Também dá para relacionar com os três fatos sociais dele, né? Uhum. Exatamente. Ian travou. Morreu de novo. A internet. Bora guardar.
Tá, mas enquanto ele não vem, vou falar um negócio aqui. Essas obras dá pra muito você relacionar com alguns filósofos, como ele estava falando de Emily Durkheim, do fato social, da coerção, da generalidade e da exterioridade. Que é aquela coisa, que, por exemplo, se uma pessoa tá praticando a violência, automaticamente eu me sinto meio que forçada a fazer aquilo. É só porque aquele Maria vai com as outras, basicamente. Então, é isso que a gente estava falando sobre o fato social. E também essas duas obras podem se relacionar com Thomas Hobbes, porque principalmente na relação do estado de natureza de Thomas Hobbes. Porque para Thomas Hobbes, o estado de natureza do homem é um caos constante. É um conflito entre os homens. Ninguém assim, amigo de ninguém, é um conflito de todos contra todos, ninguém se respeita, e por isso que tem que haver um contrato social, tem que haver leis, medidas para regular esse estado de natureza do Thomas Hobbes. Dá para relacionar com essas duas análises também. Foi o Hobbes que falou que o homem é o lobo do homem? Exatamente, foi ele mesmo. Gente, eu sempre... E uma coisa que eu vi, eu achei muito legal, foi sobre Hobbes. Ele disse que o ser humano, ele geralmente coloca sua vontade sobre a dos outros. O que significa que, tipo, foda-se se você tá na merda, eu vou dar preferência pro meu, sabe? Isso a gente consegue, sabe, exemplificar em várias situações do planeta Terra. E é muito interessante, ao mesmo tempo perturbado a gente ver como o ser humano, ele é... Mas você também tem que analisar, porque assim, o Thomas Hobbes, ele tinha uma visão muito pessimista do mundo, né? Uhum. Então ele falava... Mas não deixa de ser verdade, né? Eu vou ler pro povo do YouTube saber. A Lisander falou que dá para relacionar com Nietzsche também, que ele fala bastante sobre seguir a moral do grupo e o além do homem, aquele que se autodetermina sem se importar com o grupo. Diga, Malu. Acho que dá para relacionar com Nietzsche também. Mas o Nietzsche, ele fala mais sobre a transvaloração dos valores, né? Que é o além do homem é justamente aquele que consegue olhar para a sociedade de uma forma diferente dos outros. Talvez seja aí que você tenha feito esse nexo. Mas eu acho que eu não usaria Nietzsche nessa circunstância. Acho que Hobbes tem muito mais a ver do que Nietzsche, mas acho que também dá. Poxa, Ruth. Não se acanhe, não. Verdade, vou parar de gravar. Povo do YouTube, dá like. Se o carinha voltar, eu edito aí, faço uma edição muito top. Muito top. YouTube. Dá like, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Ativa o sininho. Seja membro. Ative o sininho das notificações.